Hoje estamos aqui para mais um vídeo com uma convidada especial. Espero que vocês gostem bastante desse vídeo de hoje. O assunto que nós iremos falar é: meu filho ouve vozes, tem amigos invisíveis, e o que eu faço? Então, nada melhor do que nós trazermos essa linda convidada para ser entrevistada no dia de hoje. O nome dela é Luíse Nunes e tem quantos aninhos? 5! 5 aninhos. E a Luíse hoje, então, vai contar um pouquinho para nós, né, Lu? De como que é esses amigos invisíveis que ela tem. Tem bastante, né? Tem uns 15 tarefas. Uns 15? E como é que eles são? Conta aí pra nós então, Luíse. Como é que são esses amigos invisíveis? Eles têm cabeças ovais, como eles são. Eles são talentos com os braços, as mãos redondas, os dedinhos. E eles também são com... muito lindos. Eles são muito lindos? Sim, E eles falam contigo? claro que falam. E eles não conseguem ver porque eles são da invisível e eles são transparentes. Eles são transparentes? Sim. E o que eles te falam? Eles falam que o arco-íris vem depois da chuva. E o que mais? Que eles falam que sol, depois do sol, vem a chuva. Ah, então eles estudam contigo? Sim, sim. E eles estão aqui agora com a gente? Sim, É? E como é que eles estão? tudo bem. Eles estão bem? Sim, Ah, e eles estão nos falando alguma coisa? então, O que eles estão falando? Daí diz o recadinho deles aí pro pessoal que está nos assistindo. que eles falam que o arco-íris vem depois da chuva e depois da chuva vem o sol. E tu tem medo deles? Não, Não? meio de escuro eu tenho. Só medo de escuro? Sim, E eles te aparecem no escuro? Ou eles dormem? eles têm umas luzinhas que são laranja misturado com vermelho e roxo. E, Luíse, eles estão o tempo todo com você ou eles aparecem em alguns momentos apenas? Eles não parecem ter o almoço, depois do almoço, 15 horas. Às 15 horas eles aparecem? Sim. Eles são pontuais às 15 horas? Olha só. E a mamãe? O que a mamãe te fala sobre isso? E o papai? Eles falam pra eles que dão um presente invisível. E eles têm medo? Claro que Eles não têm medo? Quer sentar no meu colinho lá pra gente gravar, ó, bem? não! Não? Eles não têm medo? A mamãe não tem medo? A mamãe fala também com seus amigos invisíveis? Falam. É? E é tranquilo então? Sim. Então, a hora que você quiser falar mais um pouquinho, aí você pode contribuir aí para quem está nos assistindo, tá bom? Agora a Tia Eve vai falar um pouquinho. Essa naturalidade que a Luíse lida, na verdade, com os amigos invisíveis, né? De saber, quando nós estávamos vindo, né, Luíse, para cá, para fazer essa gravação, ela disse que eles estavam vindo atrás, então nós já tínhamos atravessado a rua, depois eles atravessaram a rua, né, Lu? E são vários, né, não é um só, né? Parece que são uns 14 mesmo. São uns 14, 15, ela diz, né? Que são os amigos aí que vêm brincar com a Luíse. E já faz um tempo, né, Luíse, que eles brincam contigo, né? Sim, eles estão lá perto da torta já. Eles estão aqui perto da porta onde a gente tá gravando? Ó, eles são educados então, né? Eles estão Eles estão esperando. ali naquela torta ali que tá com a chave. E eles devem estar bem felizes que a gente tá falando deles, né? Sim! Então, é com essa naturalidade, na verdade, que a gente deve entrar no mundo da criança, conversar com a criança sobre isso, que são, neste caso, como a Luíse fala e sempre comenta, como a gente tem uma convivência muito próxima
né, e o Grupo Consciência também acompanha isso já há um tempo, a gente percebe que justamente é importante, né, esse momento, é importante esse esclarecimento, entrar no mundo, digamos, da fantasia, de certa forma, né, e buscar informações, então, a respeito destes amigos. Caso, né, a Luíse visse, assim, alguns amigos que ela ficasse com medo, quer sentar aqui? Que ela ficasse com medo, por exemplo, que ela acordasse à noite, por exemplo, né, Lu? Com medo, chorando. Então, aí a gente teria que ter outros tipos de preocupações. Mas esses amigos invisíveis que a Luíse tem e que estão aqui conosco, né, durante essa gravação, são amigos que auxiliam ela, né? Como ela ainda tem 5 aninhos, esses amigos eles são mais próximos para auxiliá-la. Eu acredito que esses que estão mais próximos dela aí estão ligados justamente com brincadeiras, com questão de estudo, ensinando para ela muito sobre ciências, né? Que gosta. E os pais, né? Principalmente a mãe, também fica muito tranquila até um certo ponto para falar sobre os amigos invisíveis, embora ela diz que ela não quer ver os amigos invisíveis, né? Então ela conversa um pouco sobre isso, porém não tem a visão, né? Não tem essa mediunidade de visualizar como a Luíse tem, certo? Então, assim, é um procedimento muito importante, não dá para ter medo, não dá para colocar isso como um assunto que traga para a criança que isso é errado, muito pelo contrário, tá? Então, assim, a mediunidade numa criança, ela começa já nesta fase, como a gente já falou anteriormente, pode ser que ali com 7 anos de idade já se conclui, né, esse ciclo. Tem um livro muito importante que é Como o Amor é Importante, que ele trata, né, o bebê como um ser inacabado, então está sempre em evolução, e como nós ainda trazemos traços deste período em que vamos construindo o nosso psiquismo, despertando algumas tendências, podemos assim dizer, a cada fase, a cada etapa da vida, temos que respeitar isso e fazer com que isso de fato acabe sendo algo muito natural. Como no caso aqui da Luíse, né, por mais que nós do Grupo Consciência já identificamos algumas habilidades dela em termos mediúnicos, não nos cabe estimular isso, né? Muito pelo contrário, é trazer para ela uma naturalidade, né? E saber que isso é um processo. Acreditamos aí que futuramente, né, essa linda garotinha vai fazer parte aí do nosso grupo de captação psíquica quando estiver na idade apropriada, né, para ter uma comunicação mais próxima e de intercâmbio, né, mediúnico. Porém, essa etapa em que ela está em desenvolvimento, isso não é o ideal, tá? Então, mais uma vez, eu quero aqui hoje, né, dizer para vocês o que fazer. É isso, é entrar, é dialogar, saber quem são, o que fazem, o que dizem, como são, e aí sim, né, ver quais são os caminhos. E se identificar algo que esteja voltado a uma questão de medo, de vozes, como algumas crianças têm, eu quero que você pegue uma faca, eu quero que você bata no colega, e muitas crianças relatam que isso foi alguém que disse para ela fazer isso. Isso teus amigos não te falam, né? Então, quando vai num outro viés em dizer isso, né, que a criança depois não sabe nem o porquê fez aquilo, e muito menos o que aconteceu de fato, é onde a gente vê que aí sim, esses amigos, esses que estão próximos, né, que vamos supor, né, entre aspas, amigos, já não é então algo confiável no sentido de fazer um bem, e talvez ser uma questão de mentor, né, espiritual, alguém que esteja
participando, acompanhando do desenvolvimento físico e psíquico desse ser. E isso é muito comum, viu? É mais comum do que a gente imagina. Crianças com oscilações, alternâncias de personalidades e que escutam vozes ou que vejam, mas a grande maioria, pela minha experiência, relatam escutar vozes dizendo que devem cometer algum ato, e normalmente esses atos são atos de violência, tá? Então são coisas extremamente diferentes, embora a sensibilidade da criança esteja aguçada, certo? Então nós aqui vamos finalizando esse vídeo de hoje com mais um pouquinho, né, e a participação da Luíse, que ela estava preparada para gravar esse vídeo. Luíse, você quer deixar um recadinho aí para quem está nos assistindo, para as crianças, quem sabe? Sim. Então diz ali na telinha o que você quer dizer para eles. A chuva, depois da chuva, né? Que vem o sol e depois do sol vem o arco-íris canelando que eles têm nas cores. E aí, além do arco-íris, em termos dos amigos invisíveis, o que tu poderia dizer para as crianças? Que é muito legal o arco-íris, com o arco-íris que eles gostam, que as luzinhas são arco-íris até. Então, na verdade, tu tá dizendo que os teus amigos... Eu não sei se eu entendi bem. Eu acho que os teus amigos invisíveis, eles brincam muito contigo de pintura e pintar o arco-íris, é isso? Ah, então é por isso que você falou várias vezes do arco-íris. Eles te ensinam sobre o arco-íris. É isso? E as crianças, se tu fosse falar para as crianças que também veem amigo invisíveis, tu teria algum recadinho além do arco-íris para elas? Tipo assim, para elas ficarem tranquilas, que elas, né, alguma coisa assim? Tem algum recadinho para elas? E aí? Não. Não tem? Não quer dizer nada para elas? Você não tem medo, né? Claro que não. Claro que não. Então, podemos dizer para as crianças ou para as mamães das crianças o quê? Que elas devem conversar? Sim! Sim? Então, é isso, né? Eu acredito, como a Luíse tem falado muito na questão do arco-íris, às vezes a gente pode pensar, né? A criança não está, ou está fantasiando, ou está trazendo esse assunto, né, repetido, assim. Mas como a gente já tem uma vivência muito próximo e essa história do arco-íris, essa história desses seres serem com cabeças arredondadas, né, transparentes, às vezes iluminadas, às vezes não, é a maneira com que eles, e a Luíse gosta muito, né, de ciências e gosta bastante também de arco-íris, é a maneira com que em muitos momentos eles se aproximam e utilizam isso então para fazer as comunicações no sentido de auxiliá-la, né, de estar ali com ela. E quem sabe, né, aí também já desenvolvendo um pouquinho mais desse psiquismo aí, tá bom? E em tempos de pandemia, né, podemos aproveitar também essa reflexão do arco-íris, que sempre depois da chuva vem o sol, que sempre depois, né, do sol vem o arco-íris. Depois do sol vem o arco-íris, não é depois da chuva? Então, ou seja, essa metáfora do arco-íris, que a gente tenha a esperança de que muitas vezes depois de um dia turbulento, de um dia cinza, um dia chuvoso, né, nós temos um arco-íris para embelezar e que tudo passa. Também tem os dias que tem névoa, que são cinzas. Ah, tem névoas que são cinzas, né? Então, mas que fica aí o aprendizado no dia de hoje, então, com essa reflexão do arco-íris. E essa é a tendência cada vez maior de despertar nas crianças a cada ano e a cada dia, né, em todos os setores, quer seja em casa, quer seja na escola, quer seja em um grupo de amigos. E mais uma vez, né, caso você identifique o seu filho com uma dessas características, seja uma característica de amigos invisíveis, vamos dizer, do bem, ou de amigos invisíveis que levam a criança a cometer algo, né? Estamos aqui, e falo em nome do Grupo Consciência, que estamos aqui à disposição, então, para auxiliá-los e conversar a respeito deste assunto, tanto com você quanto com o seu filho, certo? Até mais. Tchau, tchau. Dá tchau, Lu.